Muito bem, está na hora de ver aqui a sua participação no Vida e Saúde. Você que comentou sobre a culpa que sente, como lidou com ela, a gente vai trazer agora para o Dr. Pablo e Dr. César comentarem. Vamos trazer a primeira participação? Olha, essa pessoa diz assim: há 7 anos eu fui demitida do meu emprego de 9 anos e após o retorno da licença maternidade. Mas eu realmente não estava conseguindo fazer as entregas no trabalho como antes. Depois de 3 anos, eu voltei ao mercado de trabalho, mas não consegui continuar por causa desta culpa. Após a segunda gravidez, eu decidi não voltar a trabalhar e ficar em casa. Uma decisão racional. Ela viu que não estava conseguindo mais lidar e... Com o apoio do esposo e uma questão óbvia que é entender e pensar a respeito, ela não deixa de ser menos mulher por tomar essa decisão. Muitas coisas a gente vê que colocam o fato da maternidade ser igual a ser menos mulher. Se você é mãe, você não está sendo mulher. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Uma coisa que é importante, que tem que ver com aceitação, que tem que ver com a questão de lidar com a culpa, é a aceitação da perda. Enquanto a gente não aceita a perda, a culpa permanece. Isso é até um mecanismo de negação, pode ser de certa forma, né? Então, trabalhe um pouco nessa questão de aceitar a perda que aconteceu por toda essa questão da sua história. Aceitar não é concordar, aceitar é você olhar para trás e falar, cara, perdi. Bom, perdeu? Perdeu. Então agora, o que é que eu faço em cima dessa perda de construtivo, né? Então é uma forma de elaborar essa perda mais saudavelmente, né? Para que não fique com a permanência da culpa o tempo todo. Legal, você está dedicando aí, né? Vivendo esse sonho. Vamos trazer a próxima participação? Olha aí, diz assim: às vezes eu perco a paciência com as minhas filhas. O financeiro apertou e agora vejo que mesmo eu estando em casa o tempo todo, não estou sendo o melhor exemplo para elas. Ser uma mãe perfeita é uma coisa ilusória, tá? A gente perde a paciência. A gente não pode perder a capacidade de entender que estamos perdendo a paciência e nos retirar para não descontar nos filhos com raiva, com ira. Mas a gente pode perder a paciência, isso é normal de qualquer ser humano. Claro, o que eu vou fazer depois de perder a paciência é o que eu tenho que controlar e gerenciar. Mas ser mãe é cansativo, é extremamente trabalhoso. E o fato dela estar sobrecarregada faz que ela possa perder a paciência como qualquer outra mulher mãe nesse mundo, né? Então tudo bem, e aí ela precisa ficar segura na decisão que tomou. Ou então mudar, nada para sempre também, né? Se ela está sentindo que precisa voltar a trabalhar. E se perdoar quando errar, em vez de ficar se afundando o tempo todo, né? E, claro, trabalhar para ver se não fica repetindo sempre o mesmo tipo de erro, para também não acomodar nessa situação, né? Vamos trazer a próxima participação? Quem está falando com a gente agora é a Maria Amélia. Ela diz o seguinte: a mãe que disse que não sentiu culpa é mentira. Eu consegui quebrar as barreiras e fazer o meu melhor. Não culpo minha mãe, nem minha avó. Ambas fizeram o melhor que puderam. O principal teve o amor. Que legal, Maria, você falando isso, né? Dr. César falou isso de várias maneiras aqui hoje, com alguns pensamentos até. O amor cobre uma multidão de pecados mesmo. A intenção não é você, mas eu vou fazer amando, tá? Então, vou fazer o erro. A gente tem desculpar. Isso, não é desculpar. É a possibilidade de refazer, de restaurar. Eu acho que essa é a palavra mais interessante. O amor nos ajuda a restaurar os erros que a gente cometeu. Tipo, apesar de, a gente deu conta. Deu certo porque teve amor. Vamos trazer a próxima participação? Olha só, essa pessoa diz assim: como não se culpar por ter dado um pai que não é o pai ideal, um pai que trai a mãe? Eu vejo muita dor nessa fala e muita culpa também. Ok, aí tem uma questão de relacionamento. Num relacionamento não é sempre um que decide tudo. A pessoa pode decidir sair desse vínculo matrimonial de uma maneira errada ou certa. Se ele decidiu trair, sim,
o relacionamento pode ter situações de um ou do outro lado, mas a escolha de trair é só se ela obrigou ele a trair ela. O que eu duvido. Então, aí a escolha foi dele, certo? Mas que eu não estou feliz. Ok, o que você está fazendo para estar feliz no matrimônio? Vou trair? Isso não traz felicidade para o matrimônio. Se você não está feliz no matrimônio, você tem que fazer coisas que te ajudam a estar feliz no matrimônio e não trair. É óbvio que ela está bastante incomodada com essa questão e não está nem se colocando em primeiro lugar ali como a pessoa traída, mas está como uma mãe permitindo que a filha observe esse mau exemplo. Mas isso é dele, não é dela. Não é culpa dela. Isso é uma decisão dele. Então é importante separar as coisas. E os filhos de uma situação dessa aí vai aprender a administrar as suas próprias emoções em relação a um pai que teve uma atitude dessa com a mulher dele, com a mãe, né? Então a gente precisa acreditar de que as crianças, mais cedo ou mais tarde, vão aprender a lidar com a emoção de dor, de tristeza, de raiva, de perda, nessa questão, uma perda por uma questão de fidelidade, né? Então, acho que pode aliviar também se essa mãe pensar de que as crianças podem aprender a lidar com esse pai, a lidar com a perda de um pai melhor. Se você não acreditar nisso, você vai ficar com um peso danado aí, né, em cima das suas costas, mas pense nisso, as pessoas também têm capacidade de lidar com a dor, em vez de você carregar o piano sozinho, né? Olha aí. Próxima participação hoje aqui é da Cleusa. Ela diz o seguinte, olha, eu me sinto frustrada e com medo, pois quando meu filho era pequeno, eu trabalhei tanto para dar para ele o que eu mesma não tive. Ele cresceu, fiquei pouco tempo com ele e só pensava em trabalhar, até os seus 5 anos. Mas hoje, com 19 anos, ele me cobra muitas coisas. Ela não diz aqui se cobra, talvez coisas de comportamento, né? Voltamos ao ponto da motivação. Tá? Às vezes a gente quer dar o melhor e a gente acha que o melhor é o que a gente não teve. Então, nessa questão da motivação, às vezes a gente entende que aquilo tinha que ser daquele jeito. E por aí o que o filho precisava era outra coisa e as cobranças dele estão vindo por outro lado. Tá? Mas isso não tem a ver com o fato dela ter tido culpa disso. Tem outros critérios a serem avaliados, mas a realidade é que quando a gente não tem maturidade suficiente, a avaliação sempre vai ser um pouquinho mais parcializada. Então, ele vai avaliar muito pelo que ele precisa e a mãe não está conseguindo dar para ele naquele momento. Ou o que ele está entendendo que a mãe falhou. Mas será que ele está avaliando de uma maneira um pouquinho mais abrangente, entendendo do ponto de vista da mãe e vendo o que faltou? Ou será que ele está só entendendo o que está faltando para ele? Então, são vários pontos. E mais cedo ou mais tarde também cabe, né, muito que esse filho pare de ficar reclamando do que a mãe não pôde ser para ele, né? Porque houve perda, houve perda, mas se ele começar a pensar no motivo que a levou a fazer o que ela fez ao longo dos anos da vida dele, que segundo ela falou foi para poder dar o melhor para ele, então ele vai ter que aprender a perdoar essa mãe porque ela não conseguiu preencher tudo o que ele queria, né? Então o perdão cabe aí. E tem uma frase que é muito importante, que diz assim: mais importante do que nossos pais fizeram com a gente é o que a gente faz com o que eles fizeram. Eu vou repetir: mais importante do que nossos pais fizeram com a gente é o que a gente faz com o que eles fizeram. Ou seja, eu tenho que ter uma responsabilidade agora na vida adulta, como filho, né? No caso, você, rapaz aí, em vez de ficar culpando a mãe, sabe? E jogando o peso para cima da mãe. Ela fez o melhor que ela pôde. Errou. Mas agora você pode administrar isso aí e valorizar o que ela conseguiu fazer, em vez de reclamar pelo que ela não conseguiu. Pelo jeito, ela está tentando praticar essa honestidade emocional. Pelo menos ela escreveu muito honestamente aqui. Ela pode ser honesta com ele e ele vai precisar amadurecer essa visão aí agora. Vamos trazer mais uma? Olha, quem está falando com a gente é a Thaís agora. Ela diz assim: eu sou mãe solo de 2 adolescentes e me culpo bastante por muitas vezes não conseguir ficar tanto tempo com eles, já que eu preciso trabalhar e estudar.
Como fazer para aliviar essa culpa que no final do dia tanto corrói e machuca? Voltamos ao ponto da intenção. Por que ela está trabalhando e estudando? O que ela quer conquistar? Como ela quer conquistar isso? É um momento de estar trabalhando e estudando ao mesmo tempo? Os filhos entendem isso? Ela sentou para conversar com eles? Adolescente já dá para trocar uma ideia mais inteligente. Então, eles entendem o porquê disso. Por aí, eles estão olhando para ela com um olhar muito a minha mãe, cara, é incrível, olha, ela trabalha e estuda. Então, e às vezes o adolescente nem valoriza esse esforço todo, né? Não, mas eles podem estar valorizando e ela não saber. Por aí sentar e conversar a respeito. O que vocês acham de eu estar trabalhando e estudando? E ela compartilhar com eles por que ela está fazendo isso. O que ela quer conquistar, aonde ela quer chegar. E eles entenderem o objetivo. Se eles entendem o objetivo, voltamos ao trabalho de equipe. Beleza, então a gente vai juntos, vamos ajudar a mamãe, para a mamãe conquistar isso, porque isso vai trazer coisas boas para a gente depois. E ela é um exemplo para eles. Oh, minha mãe, ela está trabalhando e estudando. Então eu tenho que me esforçar também. Eu tenho esse exemplo em casa, eu não posso fechar os olhos e fazer de conta que eu não tive isso aí. De repente eu posso fazer uma parte a mais aqui, né? É isso mesmo. E muito importante o que ele falou, o doutor Pá falou, porque essa mãe fazendo isso, ela abre o canal do diálogo e então os filhos podem expressar o que eles sentem em ela trabalhar e estudar. E aí fazer um ajuste em relação a isso. Gente, papo muito bom hoje aqui, o programa já acabou. Eu espero que você busque em Deus sabedoria e busque nos nossos especialistas aqui inspiração para resolver, mas lembre-se, você é única e Deus te deu filhos únicos, tempo único, você dá conta de lidar, mas só com Ele. E é muito importante entender isso. Vida e Saúde acaba hoje por aqui, amanhã a gente está de volta, mas você sabe que tem sempre claramente aqui para você todas as sextas-feiras. E eu agradeço demais a participação dos senhores aqui hoje. Obrigado. Até a próxima. Beijão. Fica com Deus. Tchau.